Olá, tudo bom? Eu sou o Daniel. Vamos começar a aula? É assim que uma pessoa que não tem familiaridade com a câmera começa a aula. Mas eu não tenho familiaridade com a câmera. O que eu tenho então? Coragem. Você precisa de familiaridade? Não precisa, basta ter coragem. Se você tiver coragem, você vai lá e fala com a câmera. Mas... deu certo. Bom, sejam bem-vindos ao segundo semestre de 2020. A gente está em setembro. Na hora que eu falei isso alto, deu vontade de rir, desculpa. A gente está em setembro, na nossa primeira aula do segundo semestre. Quando isso vai acabar? Tá no calendário lá. Eu tive coragem de olhar? Não. Eu sei que vai durar 20 semanas, mas eu não quero fazer a conta. Não agora. Tá? Porque eu não sei quando isso vai acabar. Isso está muito estranho. Então, vamos lá. Segundo semestre, vamos levando. Estamos em casa mesmo. Quem não está em casa já chegou em casa, espero. Vamos lá. Março. Vai ter março? Ah, não. É 9 de janeiro. Deus o livre. Depois eu quero olhar o calendário lá com calma. Confesso que eu não fiz planejamento total ainda. Assim, eu fiz durante a semana. Eu sei as semanas que vão ter, mas as aulas e tal, mas eu não sei as datas. Não cheguei a olhar, porque não, porque todo dia é domingo. Todo dia é domingo. Pra mim, todo dia é domingo. E aí, você trabalha no domingo? Trabalho. Eu sempre trabalhei no domingo, independente de quarentena ou não. Então, eu sempre corrigi prova no domingo. Enfim, o professor trabalha todo dia. Então, vamos lá. Nós terminamos o nosso primeiro semestre com basicamente aprendendo HTML e CSS, tá? Em um ambiente normal, em aula presencial, nós conseguiríamos avançar até o JavaScript, tá? Avançar que eu digo é chegar até metade do que eu queria dar de JavaScript. A gente só começou o JavaScript, tá? Eu passei a sintaxe básica da linguagem e tal. Quem perdeu aí vê nas últimas aulas, tá? As últimas 2 aulas foram JavaScript, para vocês se familiarizarem. E eu falei que quando começar, a gente ia começar a usar o JavaScript, tá? Eu vou postar hoje mesmo uma lista de exercício lá sobre o JavaScript. Onde vocês vão... Eu vou até abrir a lista aqui. Eu vou dar uma mudada na lista, mas ela é basicamente parecida com essa. São exercícios básicos, tá? De JavaScript. Ler 2 valores, fazer loop, fazer for, aquelas coisinhas de programação mesmo, para vocês se familiarizarem com a linguagem, tá? E depois vai ter um exercíciozinho de interação. Então a gente vai começar a ver para que serve o JavaScript, tá? Porque até agora HTML e CSS, como eu disse no outro semestre, exaustivamente, não são linguagens de programação, são linguagens de marcação e uma folha de estilos. Ou seja, HTML é para colocar o conteúdo, para você marcar onde vão ficar as coisas, e o CSS para você enfeitar, para você falar como vão ficar as coisas, o tamanho, as cores, posicionamento, essas coisas, tá bom? Então os dois fazem o site ficar com conteúdo e bonito. Só que geralmente esse conteúdo, ele não é feito de forma, como é que eu posso dizer? Não é manual, de forma estática, tá? Se você tem 100 páginas no site, você não vai ter 100 arquivos HTML, cada um com um texto, de uma postagem de um blog ou de um produto de uma loja virtual, de forma alguma. Então você precisa de uma linguagem dinâmica, para quê? Para normalmente consultar o banco de dados ou uma API, pegar essas informações, trazer para você e montar uma página ali na hora. Só que para montar essa página ali na hora, você precisa do HTML e do CSS para renderizar ela, para mostrar ela. Então beleza, vai vir o nome do produto, vai vir a foto do produto, vai vir o preço, vai vir a categoria, comentários, várias informações de produto de uma loja, tá? Só que não é você chegar e jogar na tela do cara o TXT, não. Aí vai ter um HTML bonitão lá pra ele, vai ter o título, vai ter o tamanho da foto, vai ter o preço com uma fonte bonita, colorida e tal, para chamar a atenção da pessoa, logomarca da loja. E aí você tem que usar uma linguagem dinâmica para quê? Para pegar essas informações, colocar no lugar certo do HTML e mostrar um site bonito, tá? Então por que essa página é dinâmica? Porque ela foi lá, pegou um conteúdo que é dinâmico, que não é estático, que não está no arquivo .html e mostrou na tela. Amanhã o cara vai lá e troca o preço do produto? Ok. Ele vai lá e vai mostrar um novo produto, um novo preço para você, imediatamente. Por isso que é dinâmico, porque as informações são alteradas de forma dinâmica. E o JavaScript, ele tem uma parcela de responsabilidade nisso, porque você consegue criar interação através do JavaScript, tá?
Hoje em dia está muito popular, principalmente nessa área dinâmica, tá? Ele vem sendo usado aí por diversos frameworks para fazer página que a gente chama de página reativa, tá? Página single page application, site aplicação single page application, que é o site todo funcionar em uma página só, digamos assim, sem atualização. Tem Angular, tem React, né? Enfim, tem diversos aí. O Node é um back-end que vem se tornando um back-end muito robusto ultimamente, né? Tem até outros já que chegaram, mas JavaScript veio para ficar, cara. O JavaScript hoje em dia é uma linguagem que, mano, você tem que conhecer o JavaScript, não tem jeito, tá? Tem que conhecer o JavaScript bem mesmo. Você quer fazer aplicação para celular hoje? JavaScript. Você quer fazer site? JavaScript. Você quer fazer um back-end? JavaScript. Você quer fazer uma aplicação para rodar offline? JavaScript também é uma opção, tá? Você quer se comunicar com uma API? Provavelmente ela vai se comunicar através de JSON, que é JavaScript. Então, assim, não é a única linguagem do mundo, é óbvio, não tô falando isso. Mas JavaScript é uma linguagem, cara, que só vai fazer bem você aprender, e aprender pra valer, tá? As aplicações são tremendas. A gente vai falar mais pra frente sobre o que a gente vai fazer com JavaScript, mas na aula de hoje, na aula da semana que vem, eu vou mostrar algumas aplicações práticas para vocês entenderem como que ele funciona, para que ele faz, para que ele serve. Nas aulas passadas a gente ficou dando print na tela, né? If idade maior que 18, imprime maior de idade, essas coisas. Vocês estão cansados de saber. Saber eu não sei, pelo menos cansado de ver. Mas, nesse caso, eu vou mostrar para vocês para que ele serve no site, tá? Bom, JS Nadon, exatamente, Michael. A gente vai usar o JavaScript para manipular os nossos elementos do HTML. Eu tenho uma página aqui que eu criei agora há pouco, inclusive eu nem terminei ela, tá? Falta um formulário aqui que eu vou colocar aqui durante a aula, porque não consegui terminar. Mas basicamente a gente vai trabalhar com essa aplicaçãozinha aqui. É uma postagem, como se fosse uma postagem de um site, tá? Não vou entrar em detalhes de HTML e CSS, que vocês já conhecem. Eu vou colocar isso depois online lá para vocês baixarem, tá? No portal. E aí vocês olham lá, se tiver alguma coisa que você não entendeu, me avisa, tá? Mas basicamente, ó, você tem aqui... Deixa eu aumentar. Me respondam, por favor, se o tamanho da fonte tá bom para vocês verem, ou se precisa aumentar o tamanho da fonte. Bom, eu tenho aqui uma div, uma section chamada site, dentro eu tenho uma chamada postagem, tá? O que é o postagem? É esse retângulozinho branco não, cinza, e aí ele tem uma foto, que tem a classe foto, tem uma barra, vou até separar aqui. O que é essa barra? Essa barrinha aqui, ó, essa parte. Vou até marcar aqui. Essa parte aqui, ó. Onde eu tenho uma legenda, tem até a legenda aqui, ó, e dois ícones, que é o like e o comentar. São dois íconezinhos aqui. Então, só essa barrinha, uma foto, uma barrinha com um texto e dois ícones, e aqui temos uma div chamada comentários. E aí, comentários, eu tenho outra div chamada comentário dentro. Gente, é importante você entender que comentários é como se fosse uma caixinha invisível aqui, onde você vai ter todos os comentários. E o comentário no singular é um elemento desse, tá? Um elemento chamado comentário. E dentro eu tenho um spam, que é o autor, e um parágrafo, que é o comentário do cara. Se vocês fizeram aquele exercício do semestre passado, onde vocês faziam o visual do YouTube, o visual do Twitter e o visual do Instagram, vocês lembram que vocês tinham bastante isso, né? Comentários, vídeos. Então vocês estão familiarizados já com esse sistema aqui que é comum, tá? Você cria uma classe comentários, no plural, que é como se fosse um container, onde você vai colocar as coisas, e aí você coloca no singular o comentário, só para especificar que são vários itens, tipo o YouTube. O YouTube tem vídeos, que é um container invisível, e o vídeo, que é cada um dos vídeos, um embaixo do outro, tá? Então é só uma nomenclatura aqui que vocês já estão acostumados. Então é basicamente isso, é bem simples. Tem essa foto aqui que eu peguei,
bonitinha, que eu adoro essa artista, inclusive, recomendo que vocês procurem o nome dela no Instagram, adoro ela. E aí, basicão, cara, é flex, cor, sombra, enfim, nada demais, tá? Não tem nenhum nada que vocês não tenham visto, tá bom? Ok, então a gente vai fazer o seguinte, vamos entender como que funciona o JavaScript, tá? Primeira coisa, deixa eu ler aqui. Bom, eu vou tentar dar um pouquinho de zoom, Patrícia, mas eu não vou conseguir dar muito, porque senão sobra pouco espaço para mim poder escrever. Pelo celular realmente fica complicado, mas eu vou tentar trabalhar com uma janela só de cada vez, tá? E aí eu vou poder aumentar um pouquinho o zoom. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o que a gente fez nas últimas aulas lá. Eu vou até fazer o seguinte. Ó, vou pegar aqui o meu arquivo HTML, onde tem o meu conteúdo, e vou incluir o meu script. SRC igual é o scripts.js. Está na mesma pasta, tá bom? Então você tem aqui, ó, o index, que é o conteúdo, o estilos.css, que é o CSS, e o scripts.js é onde vai acontecer o JavaScript. Vamos testar? Ó, vou dar um alert aqui, funcionando, só para mim ver se tá funcionando, ó, deu o alert, importou direitinho. Eu sempre gosto de fazer esse teste, sempre que eu importar um JavaScript, vou até colocar um comentário aqui. Sempre que eu importar um JavaScript, eu gosto de sempre dar um alert nele lá, para mim não correr o risco de importar um errado e ficar digitando 6 anos de código aqui e achar que eu errei, mas na verdade é porque ele não está importado. Tá? Gente, me dá 30 segundos que eu vou pegar minha água que eu esqueci. Estou de volta. Vamos ver quantas pessoas eu perdi durante isso. Então, Felipe, eu sempre usei o VS Code, cara. Sempre assim, né? Faz anos já. Mas na aula eu não usava porque ele foi instalado, cara, acho que ano passado lá no IF, aí eu usava o Sublime. E aí tinha muita turma que já vinha usando o Sublime. E aí eu não quis mudar, porque é o que tinha lá mesmo, sabe? Outro detalhe é o seguinte, o Sublime ele tinha a versão portátil. Agora que eu lembrei, tem isso também. E o VS Code, eu não sei se tem versão portátil, mas na época que eu comecei a usar não tinha. Então, às vezes, não tinha no laboratório instalado o editor, e aí, sabe como é que era? Às vezes quando dava problema, dava pau lá. Então eu sempre tinha no pendrive o Sublime portátil, e aí quando o menino tava sem, eu corria, copiava lá pro PC do cara e funcionava. Então era meio que o editor que quebrava o galho, sabe? Mas o VS Code já ganhou o meu coração faz um tempo aí. Muito bom. Sim, as extensões do VS Code putz, show de bola. Eu tô usando essa, inclusive, ó, que acho que vocês devem conhecer, que é o Live Server. Tudo que eu faço aqui, ele já atualiza automático lá, isso é bom demais, cara. Você vem aqui, ó, escreve... Oi. Ó, não precisa dar F5. Salvei aqui e já atualiza. Então, quem quiser aí, ó, instala o VS Code, escreve Live
server, procura no Google aí o que você acha. Ou aqui mesmo na extensão. Enfim, qualquer hora vocês quiserem, se vocês quiserem eu faço um apêndice na aula, numa próxima aula aí, dou uma dica para vocês ganharem em produtividade mexendo no VS Code. Tá? Respondem nos comentários. Bom, então vamos lá. Vamos entender como é que funciona esse cara aqui. Antes eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um exemplo aqui. Inclusive, eu vou até fazer o seguinte. Passa aqui. Porque eu consigo mostrar o básico. Cadê? Aqui. Beleza. Bom, vamos trabalhar com esse arquivo aqui primeiro. Que fica mais fácil de... São dois arquivinhos, tá? O HTML e o CSS. Desculpa, e o JavaScript. Caçamba. Deixa eu botar um espaço aqui. Olha só. Eu fiz aqui. Basicamente, um box, uma caixinha aqui, tá? Essa caixinha preta. Eu chamo ela de box. E criei um input, que é uma caixa de texto, onde você vai digitar as coisas. Vou dar zoom aqui. Que eu chamei de txt mensagem. E eu criei aqui um botão, que eu chamei de btn enviar. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer. Deixa eu limpar isso aqui. Olha só. Primeira coisa. 3 elementos. Uma div, que é essa caixinha aqui. Uma caixa de texto, um input, text, que é o texto de mensagem, que é onde você vai digitar as coisas. E um botão, que é onde você clica para as coisas acontecerem, chamado btn enviar. Nós temos 3 elementos aqui. Tá? Primeiro, o nome dele é box. O segundo, o nome dele é txt mensagem. Terceiro, o nome dele btn enviar. Tá? São 3 caras. Eu quero que esses 3 caras sejam controlados de alguma forma pelo JavaScript. Isso aqui é um exemplo bem simples. Tá? Eu tenho o H1 também, ó, só que o H1 eu não botei nome nele, não coloquei ID nele. Por quê? Porque eu não vou mexer no H1, vou deixar ele quieto. Tá? Eu poderia ter um site gigante com um monte de informação. Aí eu teria que dar nome para todo mundo? Não. Nesse caso aqui, eu vou dar nome só para os caras que eu vou interagir. Certo? Então, imagine que isso aqui pode ser um site completo com um monte de informação, onde eu vou mexer com 2, 3 caras. E esses 2, 3 caras têm nome. Um chama box, ó, id igual a box. O outro chama txt mensagem. E o outro chama btn enviar. Guardem esses 3 nomes, porque eu vou usar eles agora. Bom, deixa eu ver se tá salvo aqui. Tá. Primeira coisa. Eu tenho que fazer o quê? Aqui no JavaScript, eu tenho que falar para o JavaScript quem são os caras que eu vou pegar lá no HTML. Por quê? Porque eu só vou conseguir conversar com eles se eu pegar eles aqui. Tá? Ignora por enquanto esse envia mensagem aqui. Deixa eu ir lá para baixo, depois eu vou usar ele. Então vamos lá. Ó. Opa, linguagem errada. É que hoje de manhã era Python. Pegar os elementos HTML
no JavaScript. Certo? Eu queria que tivesse um jeito. Não tem. De dar zoom sem aumentar tudo. Acho que tem como, mas é minhas preferências. Deixa eu ver aqui. Vou botar 16 aqui, vamos ver. Enfim. Eu tenho que pegar esses caras. Como que eu pego esses caras? Criando variáveis no JavaScript que vão receber esses caras. Então vamos lá. Primeiro, criar a variável aqui. Eu vou chamar o primeiro cara de box. Eu vou usar o mesmo nome para ficar fácil de entender, tá? Documento.get elemento by id. Opa, não precisa. Box. Você deve estar pensando, que diabo é isso? Já eu explico. Não. By id. Deixa eu só escrever isso aqui, gente, que vocês fica mais fácil de entender. Ó, tenho esses três caras, essas três variáveis: box, txt-mensagem e btn enviar. Tá? Olha só, um para cada um desses caras, um para esse e um para esse. Vamos entender o que é essa função aqui, esse método. Bom, eu estou falando para o JavaScript o seguinte: olha, procura no documento que você está inserido. Quem é o documento que está inserido? Aqui, index.html. Então ele vai procurar nessa página aqui, tá? Um cara por esse ID, ou seja, get element by ID. Pega o elemento pelo ID. Então você vai chamar o cara pelo quê? Pelo seu próprio ID, né? Então quem que eu quero pegar aqui? O box. Quem que é o box? Ah, esse cara aqui. Então agora a variável box vai receber essa div. Ela está apontando para esse cara. Eu posso manipular esse cara pelo meu JavaScript. Tá? Mesma coisa o txt-mensagem e o btn enviar. Ó, cria uma variável chamada txt-mensagem que vai procurar no documento onde o JavaScript está inserido um cara pelo ID dele. Qual ID? Txt-mensagem. Então ele vai vir aqui e vai sair procurando. Cadê? Opa, achei. Quem que é esse cara? O input. Beleza. Vamos então retornar esse cara aqui para essa variável. Então o txt-mensagem consegue manipular essa caixinha de texto. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. E por último o btn enviar, que faz a mesma coisa. Tá? Graphic Pair Colorizer 2. Vou olhar, Felipe. Valeu pela dica. Bom, então eu tenho esses três caras. Eu posso manipulá-los. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vou pegar o box. O box aqui. Eu vou pegar o box. E aí tem uma propriedade chamada innerHTML. Que é o quê? O que é inner em inglês? Interno. O que é HTML? É HTML, né? A linguagem. Então, quando eu falo inner HTML, olha o que eu estou falando para ele. É o box, não é que eu peguei? O box não é uma div? Eu não posso colocar coisas dentro da div? Tipo aqui, ó. Oi. Caixinha. Box, né? Foto. Eu posso botar o que eu quiser dentro do box. Concorda comigo? Dentro da div? Então, é isso que aquela função faz. Aquela propriedade, na verdade. É um getObset.
Olha o que ele vai fazer. Eu vou pegar o box e vou colocar um HTML dentro dele. Quer ver? Vou colocar aqui, ó. Boa noite. Vou salvar. Boa noite. O que ele fez? Ele correu lá no box. Quem que é o box? Aquela div. Pega aquela div. Peguei. Coloca um HTML dentro dela. O que você quer que coloque? Boa noite. Beleza, coloquei. Funcionou. Show de bola. Aí você está pensando, pô, legal, mas eu não poderia ter colocado boa noite lá dentro? Poderia. Mas com HTML você poderia fazer isso? Vou criar uma data aqui. Se data.getHours for maior ou igual a 12, eu faço isso. Opa! Else if data. Nossa, o que você está fazendo, Daniel? Não se preocupe com isso não, tá, gente? Não, botar só um else mesmo. Só pra gente ganhar tempo. Ó, se for maior ou igual a 12, boa noite. Não, vai, vou fazer o negócio decente, né? É o seguinte, se for menor que 12, bom dia. Se for maior igual a 12 e menor que 18, boa tarde. Caso contrário, boa noite. Bora testar? Boa noite de novo. Ah, mas será que tá funcionando? Tá funcionando, garanto pra vocês. Quer ver? Eu vou colocar o seguinte. Vou falar que boa noite é só depois das 20 horas. Peraí, deixa eu ver o get hours que ele está imprimindo. Ah, disfarça. Esqueci de colocar o parênteses. Agora tá certo. Agora sim, olha só. Então, ó, até as 8 da noite eu coloquei, como se fosse horário de verão, seria boa tarde. Então, como não é 8 horas da noite ainda, ele mostra um boa tarde. Mas vamos fazer do jeito certo. Se for maior que 18 horas, já é boa noite. Ó, boa noite. Você está vendo que ele está alterando o HTML dentro por programação? Isso aqui você não faz no HTML. Tá? Esse aqui é um exemplo bem básico, bem besta. Tá? Mas você já consegue fazer um negócio que funciona pela hora. Tá? O HTML não tem como você saber que horas são e dependendo da hora eu mostrar uma coisa. Tá? Então a primeira coisa que você faz, você usa programação para trocar o HTML interno. Tá? Para mostrar uma mensagem diferente aqui. Esse aqui é um exemplo super besta, super bobo, mas se você achou isso legal, você já entendeu. Você já entendeu que, opa, então quer dizer que eu posso mudar o site de acordo com o programa, com algumas coisinhas que vão acontecendo. Exatamente. Vamos fazer mais. Tá? E se a pessoa colocar por engano um ID com o mesmo nome para duas tags? Qual ele pegará? ID é único, não pode repetir. Sim, mas por engano, como eu falei, alguém poderia... Na verdade, vocês dois estão certos, tá? Por quê? Como o Michael falou, o ID é único, não pode repetir. Na verdade, não é que não pode repetir, na verdade é que não deve repetir, mas poder pode, sabe? É aquele negócio, dá pro cara
estragar o negócio? Dá. Sabe? O negócio é programação. Se o cara quiser estragar, ele estraga. Tá? Se o cara, por engano, como falou a Thaís, ou por sacanagem, for lá, ou por preguiça de criar nomes e colocar 2 IDs, ele vai retornar. Eu não lembro agora se o getElementById retorna só um cara ou mais de um cara. Vamos fazer o teste? Porque eu sei que tem um aqui, que é o querySelector, que você especifica se você quer pegar só o primeiro que ele encontrar ou se todos eles como uma lista. Tá? Esse aqui eu não tenho certeza, mas vamos testar agora, que dá para testar isso em alguns segundos. Vou mandar retornar aqui, ó, console.log o box. Só para a gente ver o que ele vai mostrar aqui. Beleza, mostrou, ó, um elemento, viu? Ele mostrou, retornou um elemento, o box. Aí ele tem várias informações de elemento, ó. Quem são os filhos dele, qual página ele tá, enfim, cara, todas as informações dele. Muita coisa mesmo. Muita coisa, tudo, o dia inteiro. Agora vamos colocar um outro box aqui embaixo. Vamos ver o que ele retorna? Ele pega só o primeiro. Tá? Então, se ele tiver 2, um aqui e um aqui, ele vai pegar o primeiro, já vai satisfazer a condição e usar ele. Tanto é que eu mandei imprimir no box aqui. Certo? Cadê aqui? E ele imprimiu só no primeiro. Se ele pegasse todos, ele deveria imprimir em todos os elementos que são box. Tá? Então, foi até bom. Eu confesso que eu não sabia. Porque a gente não usa hoje em dia muito esse getElementById. Porque ele evoluiu para um outro. Porque você está instalando o outro direito, de cara. Porque é importante você entender esse para ver para onde ele vai. Tá? Então, ótima dúvida. E está respondido. Tá? Se tiver mais de um elemento com o mesmo ID, ele pega o primeiro que ele encontrar. Mas o correto é, não tenha 2 elementos com o mesmo ID. Certo? Não é o ideal. Mas dá para fazer. Mesmo porque, às vezes, você usa o JavaScript para manipular uma classe. E class pode ter vários elementos. Mas eu quero que todos os meus comentários façam alguma coisa aqui. Tá? Então, eu tenho que estar preparado para isso. Mas aí a gente vai usar o querySelector, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Ok. Então, vocês já entenderam um pouquinho aqui, né, como é que funciona. Deixa eu ver se eu paguei aqui. Paguei. Como é que funciona isso. Então, ó, coisinhas que a gente aprendeu. Pegar o elemento. Sempre, gente, que você for manipular um cara daqui, tem que vir aqui pegar o cara antes. Certo? Beleza. É claro, você pode pegar direto aqui. Você poderia vir aqui. Ó, você pode fazer isso se você quiser. Inner, HTML, e já colocar alguma coisa aqui, ó, tipo, olá. Deixa eu escrever errado aí, inner. Opa, escrevi errado de novo. Inner HTML. Ó, trocou. Ele primeiro mostrou aqui, depois ele foi lá e trocou, tá? Então eu posso colocar direto, se eu quiser. Mas eu prefiro que no começo vocês usem variáveis para ir se acostumando. Tá? Com o tempo vocês vão fazendo o código ficar mais curto. Vocês têm que entender, gente, código curto não é sinônimo de código bom. Tá? Código bom é código bom, independente se ele é longo ou se ele é curto. Código bom é código que funciona e é legível. Beleza. Então vamos lá. Agora vamos fazer outra coisa. Vamos pegar informação. Tá? Como que você pega informação? Eu vou deixar esse bom dia, boa tarde, boa noite como exemplo. Depois eu coloco no portal lá, vocês já podem visualizar. Bom, temos aqui agora a nossa caixinha de texto. E temos o nosso botão. Agora o negócio começa a ficar interessante. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui tudo. E jogar lá para baixo. Para não ficar poluindo aqui o nosso código. Mas eu vou deixar aqui no... Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma função chamada envia mensagem. Certo? É uma função que basicamente vai fazer o quê? Enviar uma mensagem.
O que é isso? Ele vai pegar a mensagem que tiver escrita aqui, na minha caixinha de texto, e vai enviar para o meu box. Certo? Vamos fazer isso. A gente já consegue fazer isso. Como? Primeiro, eu tenho o box, que é o cara onde eu vou escrever as coisas. E tenho o TXT mensagem, que é onde o cara vai escrever. Foi esquisito isso. O box é onde vai mostrar a mensagem, e o TXT mensagem é onde o cara vai escrever a mensagem. Então eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada MSG de mensagem, recebe TXT mensagem, ou seja, esse cara aqui, ponto, tem uma propriedade chamada value. Por que não mostrou aqui? Epa. Deixa eu só conferir. Mas eu tenho quase certeza absoluta. Peraí. Deixa eu ter mensagem, ponto. Ué. Espera aí. Por que que aqui não está? Ah, droga. Aqui, ó, value ABC, pô. Deixa eu parar esse coisa aqui. Por algum motivo ele não atualizou direito. Tava certo. Então realmente é value mesmo. Tava só conferindo aqui pra mim não falar besteira, porque assim, deu um branco aqui, eu achei que... Ok, certinho. Então vamos lá. Deixa eu ver se agora dá certo. Eita. Vamos ver se vai dar certo. Então é o seguinte. TXT mensagem, eu vou pegar a caixinha de texto. Value, eu vou pegar o que foi digitado na caixa de texto. Tá? Então a gente aprendeu aqui dois comandos. O inner.html, que serve para você escrever coisas no HTML, e o value para você pegar campos de formulário. Vou até colocar aqui. Ó. Pegando o valor digitado no campo de texto e atribuindo a variável txt mensagem. Opa, variável mensagem. Então o value pega o valor digitado aqui e leva para a variável mensagem. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e vou escrever a variável no box. Então vamos pegar nosso box, ponto. Inner.html recebe mensagem. Tá? Então, ó, o cara vai escrever alguma coisa aqui, eu vou pegar e depois vou passar para o box, certo? Tá funcionando? Ainda não. Por quê? Porque eu vou colocar, para isso acontecer, quando o cara clicar no botão enviar. Tá? Toda vez que o cara clicar no botão enviar, ele vai fazer
essa operação. Como que você faz isso? Para quem teve PO, para quem viu Java, lembra dos nossos listeners. Lembra do listener? Que são os nossos ouvintes. Que é um cara que fica ali vigiando um botão, vigiando um select, um combo box, né? Vigiando um stepper, enfim, vigiando alguma coisa, algum componente. E toda vez que alguma coisa acontece, ele dá um grito, ele avisa. Tá? É tipo um vigia de banco mesmo. Então, ó, ele fica lá, esse cara ele vai ficar olhando o botão. Eu vou falar para ele, vigia o botão para mim aí. A hora que alguém clicar no botão, você corre lá e chama o envia mensagem. Ele fala, não, beleza, pode deixar assim, ó, pode deixar, patrão. Ele vai ficar lá parado, olhando fixamente. A hora que alguém clicar, ele vai parar o que estiver fazendo, ele para tudo, para o site. Ele vai lá e vai chamar o envia mensagem. O envia mensagem vai fazer o que tiver que fazer. Tá? Como que eu faço isso? Ó. Primeiro, eu pego o nosso botão e eu tenho o método add event listener, ou add event listener, que é basicamente criar um ouvinte. E aí eu falo qual ação eu quero. Tem um monte de ação. Ó, isso aqui são todas as ações que ele aceita. Por exemplo, clique, quando o cara clicar. Copiar, quando o cara copiar o conteúdo do texto. Ctrl C. Duplo clique. Quando o cara começar a arrastar as coisas. O cara soltar as coisas. Quando entrar em foco, quando o cara apertar uma tecla do teclado, quando ele soltar a tecla do teclado, quando terminar de carregar isso aqui, quando o cara pôr o mouse em cima, enfim, cara, tem um monte mesmo, tá vendo? O que a gente precisa é o clique, o mais simples. Então, olha só, eu vou pegar e vou chamar o envia mensagem. Então, olha só o que está acontecendo. Sempre que btn enviar receber um clique, ele irá chamar a função envia mensagem. Tá? E aí eu vou pedir para vocês colocarem um E aqui. Ó. Esse E é de evento. Toda vez que você dispara um evento, ele vai chamar essa função e vai passar uma série de informações para essa função, que vai estar aqui no E. Por exemplo, se o cara estava segurando Ctrl, se o cara estava segurando Shift, quem que foi o cara que chamou, enfim, tem um monte de coisa. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Mas por enquanto confia em mim e sempre coloca a letrinha E aqui, que depois eu explico melhor como é que isso funciona, tá? Para chamar o nosso evento. Então, olha o que aconteceu. Eu peguei o meu botão enviar e botei um cara para vigiar o clique dele. Toda vez que alguém clicar, eu vou chamar quem? O envia mensagem. O que o envia mensagem faz? Pega o conteúdo digitado e coloca no box. É isso. Vamos testar? Ó. Bem-vindo. E vou dar o botão enviar. Ó. Tcharam. Ele pegou o conteúdo daqui e enviou para cá, certo? Só que isso só aconteceu depois de clicar no botão enviar. Pá! Pô, Daniel, legal, pô, massa, né? O cara vai lá e coloca aqui, obrigado. Tá, legal. Pô, massa. Mas eu fiz isso aqui em Java. Eu fiz isso aqui em Python. Eu fiz isso aqui em um monte de linguagem. Você está me ensinando a clicar num botão e enviar o texto para outro lugar. Sim. Só que isso, gente, quando isso aconteceu, quando o JavaScript chegou e permitiu que você pudesse interagir com a página HTML, a internet mudou. Tá? Se você tem hoje Facebook, tá? É graças a isso. Por quê? Porque o Facebook não ia sobreviver se você tivesse... Na verdade, ele não ia ser tão... Como eu posso dizer? Tão usado, sabe? As pessoas não iam gastar tanto tempo nele se ele não fosse tão dinâmico. Tá? Se as ações com ele não fossem tão simples, tão rápidas, tão fáceis de fazer. Se você usou o Orkut, eu acho que na sala de vocês alguns aí devem ter usado,
Vocês lembram como é que era o Orkut? O Orkut você entrava numa comunidade, que eram super legais as nossas comunidades, todas incríveis, mas você entrava lá, e aí às vezes tinha lá na frente, lá embaixo, um contador lá embaixo de páginas, você lembra? E aí tinha lá, página 7015, você olhava e falava, nossa, tem coisa aqui. Aí você entrava no tópico, né, do fórum, e saía, next, next, próximo, próximo, próximo. Era um terror, né? E aí alguém, nossa, se você tava lá na página 10, tá? Tinha 10 páginas do tópico. Aí você ia fazer um comentário. Ah, nossa, legal. Aí você tá lendo as mensagens. Tô lendo 20 mensagens. Terminou de ler? Ah, vou comentar. Aí você ia lá e comentava. Pá, enviava. Nesse tempo que você estava lendo e enviando a mensagem, outras 50 pessoas enviaram a mensagem. E aí você estava na página 10. Quando você envia a mensagem, você já está na página 15. Tá? E um monte de pessoas escreveu um monte de coisa que você não leu. Então, às vezes, o que você escreveu já foi escrito para trás. Você lembra disso? Então, porque não é dinâmico, porque depende de você. Você tinha que dar F5 para atualizar a tela, você tinha que enviar uma mensagem para ele enviar a mensagem e trazer de volta e carregar as mensagens de novo. Não era nada dinâmico as coisas, tá? Quer dizer, era dinâmico, mas não era a interação não era quase que em tempo real, digamos assim. Até hoje não é tempo real, mas não era tão vai e volta, tão rápido assim. Você clica e acontece, sabe? Já no Facebook não, cara. No Facebook você está lá digitando a sua mensagem, se um cara escrever antes de você, a mensagem já pula ali, na frente. Ou às vezes, dependendo se for no aplicativo, ele aparece escrito assim, ó, novas mensagens foram inseridas, criadas lá. Aí você clica, ele carrega só aquelas mensagens, você pode ver se alguém já escreveu o que você escreveu, tá? Pensa no Instagram, você vai dar um like, clica 2 vezes, deu like, acabou. É isso. Se fosse antigamente, você tinha que fazer o quê? Clicar no botão like, ele atualizava a página inteira com 50 postagens, carregava as fotos tudo de novo, até chegar na foto que você deu like e aparecer o coraçãozinho vermelho. Tá? Então isso aqui, gente, essa ação na internet fez muita diferença. Tá? Isso é o básico. Tá? Esse exemplo que eu dei aqui é o exemplo mais básico possível. É você pegar um elemento, 3 elementos simples aqui, você clicar em um, pega o conteúdo de um cara, joga para o outro, acabou. É o exemplo mais básico que tem. Mas se você entender esse exemplo bem, cara, você não vai ter problema, tá? Porque grande parte, o grosso mesmo que você vai fazer é isso. É pegar informação de um lugar e jogar para outro, tá? É óbvio. Vai ter um processo aqui no meio que é levar para a internet e trazer de volta para um banco de dados, para uma API, para um servidor, tá? A gente vai aprender a fazer isso mais à frente, nesse semestre, e vai ser bem legal. Mas o básico é isso. É você saber pegar as coisas de um lugar e colocar em outro. Tá? Ou pegar as coisas, mandar para o banco de dados, receber do banco de dados e colocar no site. É isso. O JavaScript hoje ele é poderoso por isso. Tá? Deixa eu ver se tem algum comentário. É exatamente, altas comunidades. Tinha que ficar perdendo F5, era muito triste. Hoje é muito mais dinâmico. Então, beleza, agora que a gente entendeu aqui esse processo, pausa dramática. Vamos agora para o nosso outro site bonitinho aqui, que é onde as coisas vão ficar um pouco mais interessantes. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ó, temos aqui uma postagenzinha. O que eu vou fazer? Eu vou deixar só... Deixa eu até atualizar aqui. Vou deixar só um comentário, só para mim ter o visual aqui para ficar bonitinho. E agora eu vou fazer o seguinte, foi o que não deu tempo de eu fazer, que eu falei para vocês. Eu vou criar uma caixinha de texto aqui rapidinho. Input, type, text. E aí eu vou simplesmente... Não, vai ser só isso mesmo. Não, vou dar uma ID para ela, né? Vou colocar txt, comentário. E eu vou colocar embaixo um botãozinho.
Opa, não é TXT não, é BTN, comentário. Esses nomes aqui, gente, a gente viu isso, né, lá no PO, é meio que uma convenção, não é obrigatório, mas eu gosto de colocar. Muita gente, não só eu, muita gente coloca BTN, TXT, só pra você saber do que é. Vou botar um enviar aqui. Beleza, ficou bom? Não, ficou feio. Ficou feio. Vamos dar só um tapinha rapidão aqui. Só porque sim. Input type text. Vou colocar aqui font size 1.2m. Beleza. Vamos fazer o seguinte. 2 minutinhos, gente. Vou criar aqui um. Vou chamar de comentar. Não, vou chamar de formulário, vai. Formulário. E aí eu vou criar aqui o formulário. Tá dentro de postagem. Postagem.formulário. Vou colocar um display flex. Vou colocar um flex direction column. Só para ele ficar um embaixo do outro. Ok, ficou bonito. Vou colocar só uma coisa mesmo, tá? Vou colocar uma linha só. Poderia colocar um input aqui com mais de uma linha, mas vou botar uma linha só para facilitar. E também vou colocar padding aqui de 0.5m, vai. Beleza, eu vou colocar um cantinho arredondado. Porque cada fresco. Opa, tem que tirar a borda. Vou botar uma bordinha C. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza, uma bordinha light. E aí, para o meu button, eu vou fazer parecidíssimo. Parecidíssimo, só que aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um background color. Vou botar um azul, 006699. Acho que fica bom. Tá bom, não é? Color 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou colocar aqui mais arredondadinho. Gostei. Vou mandar só um. Não. Ok. Tá bom, deixa assim mesmo. Foi isso que eu não tinha dado tempo de fazer antes de começar a aula. Por isso que eu tive que fazer isso agora. Opa! Beleza. Só tem uma coisa que tá me incomodando aqui.
Agora sim. Vou mostrar coisa que está me incomodando, é isso aqui, ó. Não. Ok. Então, ó, para o cara poder comentar aqui. Então temos essa postagenzinha, tá? Como se fosse um rede social da vida aqui, onde você vai poder fazer algumas interações. Primeira delas, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer esse comentário aqui, ó, esse formulário, ele ficar invisível. Então eu vou colocar aqui, ó, visibility, hidden. Deixa eu ver qualquer outro. Isso. Ou seja, invisível. Tá? Por quê? Porque eu quero que o cara só apareça a mensagenzinha quando o cara clicar no balãozinho. Vamos lá? A gente já aprendeu então qual que é o procedimento, né? Vamos aqui apontar todos os caras que eu quero interagir e depois vamos pro resto. Vamos lá no nosso scripts. Eu vou dividir a tela aqui. Duas colunas. Beleza. Só para a gente conseguir ver o nome deles. Tá? Vou fazer diferente. Isso fica melhor de ver. Ó, o que eu quero primeiro? Eu quero esses dois ícones aqui, esses dois botõezinhos. Tá? Porque eu quero poder dar like e eu quero poder comentar. Então vamos lá, onde que eu coloquei aqui, ó, nos ícones. Tá vendo? Tem um cara chamado like e tem um cara chamado comentar. Vou pegar isso. Só que agora eu vou fazer diferente. Em vez de usar o docElementById, eu vou usar o Query Selector. Tá? Ele é parecido, mas é bom vocês conhecerem ambos. Primeiro, vamos pegar o nosso like. Vou chamar de ícone like. Quem que ele vai ser? Document, ponto. Em vez de getElementById, eu vou pegar o Query Selector. O que o Query Selector faz? Cara, deixa eu explicar uma coisa. Há um tempo atrás, só existia o getElementById. Tá? E o getElementByClass também. E aí, para você achar um cara aqui no meio, era muito complicado, sabe por quê? Porque você tinha que sair dando nome em todo mundo. Então você tinha que colocar, por exemplo, aqui, todo mundo tinha que ter um class, todo mundo, igual eu coloquei aqui, ó. Esse cara, todo mundo. Mas aqui, por exemplo, eu não coloquei class, de propósito. E aqui também não. O JavaScript, para pegar esse cara aqui, usando getElementById, não conseguia, porque não tem ID, nem class, tá? Então, para ele achar esses caras era muito complicado, certo? Então tinha muita coisa que para você fazer no JavaScript você demorava muito tempo, gastava muito código, mas dava para fazer praticamente tudo ainda, mas era muito maçante. Aí surgiu na internet uma biblioteca chamada jQuery, ou jQuery. Essa biblioteca aqui, cara, foi uma coisa incrível, tá? Não foi a primeira a fazer isso, a facilitar isso, só que ela foi uma das mais populares. Eu vou falar aqui a minha opinião, tá? Minha opinião baseada em estatística nenhuma, mas eu tenho certeza que foi a mais popular durante grande parte do tempo. Que ela que estava antes do JavaScript evoluir, digamos assim. Então essa biblioteca, ela trazia uma série de facilidades para o programador de JavaScript. Uma delas era uma coisa incrível, que era você poder
selecionar qualquer elemento aqui, qualquer tag sua, através de uma seleção igual no CSS. Porque olha o que eu fiz no CSS. Inclusive eu fiz assim de propósito para vocês verem. Olha só. Ponto postagem, ponto comentários, ponto comentário, spam. Quem que é esse cara? Deixa eu aumentar aqui. Olha só. Ponto postagem. Dentro da postagem eu tenho que procurar o ponto comentários. Dentro do comentários eu tenho que encontrar o ponto comentário. Dentro do comentário eu tenho que encontrar o spam. Achei o cara que eu queria. Como? Eu fui percorrendo o caminho. Sabe? É uma cascata. Né? Então, tem hierarquia no CSS. Então é fácil de eu sair procurando os caras. Isso aqui é excelente por quê? Porque se eu tiver 10 caras aqui dentro, ele vai achar os 10 caras. Se eu tiver 10 spams aqui dentro, ele vai achar os 10 spams. Tá? Não vai achar só um. Então eu não preciso ficar colocando classe ID em todo mundo. Eu coloco em alguns elementos-chave e ele vai procurando para mim. Tá? Outra coisa. Esse elemento comentário aqui, ele vai se multiplicar. Agora só tem um, mas ele vai começar a crescer, crescer, crescer. E aí, lembra aquele problema que você perguntou, Thaís? De se tiver mais de um ID? E aí, vai pegar só o primeiro cara? Pois é, com o CSS isso não tem problema. Porque quando você faz isso, ele pega todos os spams que são filhos de algum comentário, que são filhos do comentários, que são filhos de postagem. Então ele pode ter 10 caras. Se esses caras, todos eles, correspondem à mesma hierarquia, se são irmãos, digamos assim, vai pegar todo mundo. Então vai eliminar aquele problema de pegar um cara só o primeiro que encontrar. Vou ter que fazer um loop toda hora, é muito complicado. Tá? Não é complicado, mas é chato. Tá? Então o jQuery facilitou isso, cara. O jQuery veio com uma sintaxe que era assim, ó. Era a coisa mais linda. Você colocava um cifrão, abria parênteses, colocava aqui, ó, e colocava igualzinho você colocava lá, ó, postagem, ponto. O que era depois? Comentários, ponto. Comentário, spam. Ele achava o cara. Aí eu vinha aqui e pegava o valor dele, por exemplo, o value. Então, ele substituía o getElementById, tá vendo? É igualzinho o getElementById, depois você usava ele. Só que o getElementById pega um cara pelo ID, é muito pouco. Esse cara ele conseguia fazer buscas muito complexas. Ele podia fazer mais coisa ainda, cara. Aí ele pegava esse cara aqui, aí pegava o pai dele. Foda. Ou ele pegava, por exemplo, o terceiro elemento. Ou seja, se tem 3 spams, aqui ó, ele vai pegar o terceiro deles. Isso é muito bom, cara. Ou você vai pegar o último elemento, tá? Ou vai pegar o próximo elemento do que o cara clicou. Sabe quando você tem várias fotos numa galeria de fotos? Então você clica na primeira foto e o programa já quer carregar a próxima, porque ele imagina que você vai querer ver a próxima. Então para você não clicar e ter que esperar a foto carregar, na hora que você está vendo uma foto, ele está carregando a próxima. É assim que o Instagram, o Facebook fazem. Tá? Então olha que interessante, a hora que o cara está numa foto, eu vou lá, qual que é a próxima? Carrega a próxima, irmão. É porque já carrega. A hora que ele vai para a próxima, vai para a próxima. E vai indo. Então, ele tornou a forma de você navegar nas tags HTML muito mais intuitivas, muito mais fáceis. Tá? Então, assim, essa biblioteca aqui mudou o jogo. Só que o JavaScript evoluiu. Por quê? Porque você tinha que instalar essa biblioteca, ela tinha que ficar trocando de versão, enfim. É ótimo, mas não é o que a linguagem tem para si mesmo. Então o JavaScript foi lá e colocou esse funcionamento dentro do próprio JavaScript. Ah, eles roubaram a informação? Não é roubaram, porque o jQuery era grátis, sabe? Os caras fizeram para ajudar, não pagava, era totalmente gratuito, a galera podia contribuir, era open source. Então, o Query Selector é basicamente isso. É basicamente todo o poder de seleção do CSS aqui dentro. Tá? Então eu posso vir aqui, ó, basicamente, e falar que o cara que eu quero site, postagem, barra, ícones e like. Tá? Poderia. Só que no caso eu vou botar só like aqui, ponto like, ponto é porque ele é uma classe, tá? Porque eu quero pegar um cara só. Tá? Não vai ter vários, senão eu poderia criar vários. Vamos agora criar o ícone
comentar, que eu vou pegar o ponto comentar, ó. Peguei os dois ícones já. Beleza? Vamos pegar agora também, uma coisa que eu quero, é aqui os meus comentários. Ó, por quê? Porque é aqui que eu vou inserir comentários. Bom? Ó, eu vou chamar de comentários. Ponto comentários. Beleza? E por último, eu quero pegar aqui o formulário, que está invisível. Por quê? Porque eu vou fazer o formulário ficar visível. Formulário. Escrevi errado. Formulário. Então são os 4 caras que eu vou interagir. Os 2 botões, que vão receber cliques. O comentar, que é uma caixinha, uma div, onde eu vou inserir um monte de comentário. E o meu formulário, que é uma div invisível, que tem uma caixinha de texto e um botãozinho para mim clicar. Certo? Ah, esqueci de um detalhe, pô. Esqueci também dos elementos do comentário, do formulário. Ó, o texto tem comentário. Aqui eu vou botar um ID, porque só tem ele nesse caso. E um btn comentar. Ó, são os caras que eu vou precisar. Então, beleza? Pronto, agora a gente pode começar a brincar já. Já usei uns parent node de uns its mais bizarro, muito bizarro, exatamente. É complicado, cara. Sim, dá pra usar, mas você começa a ficar muito truncado, né? O seu código depende muito de você conhecer muito a sua estrutura. Aí o programador vai pegar, lá um outro cara vai mexer no seu código, mano, ele tem que olhar seu HTML do lado e entender o caminho que você fez para chegar no lugar. Sendo que um query selector, você manda a busca lá e ele encontra todo mundo. É bem mais intuitivo. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar o botão comentário aqui. Toda vez que o cara clicar nele, eu quero que mostre o meu formulário. Tá? Então vamos lá. Vou criar a função mostra formulário, com o ezinho aqui. E o mostra formulário, eu vou dar um alert aqui, ó, tipo, mostrou. Ó, vou colocar aqui as ações e aqui as funções. Vamos lá para as ações. Primeira ação, o ícone comentar. Ó, eu quero que no ícone comentar colocar um evento para quando o cara der um clique, eu chame quem? O mostra formulário. Acabou. O cara clicou no ícone comentar, mostra o formulário. Bora ver? Mostrou. Beleza, tá funcionando. Só que eu só dei um alert só para testar. Vamos agora fazer o formulário mostrar. Vamos pegar o nosso formulário. Escrevi errado. Formulário. Formulário. Ó. Formulário. Ponto. Style. Ponto. Visibility. Recebe. Visible. Deixa eu ver se é isso mesmo. Só estou enferrujado. Certo. Olha só. O style serve para acessar o CSS do elemento. Então toda vez que você coloca style, você está acessando quem? O CSS desse cara. Olha isso. Olha isso, minha gente. Olha isso. Eu estou acessando o CSS da página. Você tem ideia do que você pode fazer com o site? Você pode fazer qualquer coisa no mundo com isso. Tá? Com qualquer coisa no mundo, num site. Tá? Qualquer coisa no mundo. Porque, cara, você pode mexer, fazer eles aparecerem, pode mudar a cor, pode fazer o que você quiser. Quer ver? Vou mudar a cor.
Vou botar aqui, ó. Em vez de mexer na visibilidade, ó, sempre quando eu coloco, gente, formulário.style, eu tô vindo que nesse cara aqui, nessa div inteira, eu tô mexendo no CSS dela. Nesse cara aqui, ó. Não só nesse CSS, no CSS inteiro que ela tem, tudo. Eu posso aumentar tamanho, diminuir, o que você quiser, tá? Então, quando eu coloco ponto .style, eu tô mexendo naquilo. Ó, vou mudar o background color. Vou botar vermelho. Vai ficar bonito? Não vai ficar bonito. Mas eu quero só provar um ponto aqui. Cliquei, ó. Escrevi errado. Ah, tá. Ele pegou da... Esqueci, devia ter pegado o botão, mas enfim. Mas bom, você viu aí que mudou a cor do fundo, né? Não foi o que eu imaginei. Eu tava na minha cabeça, tava mexendo no botão. Mas, você viu? Olha o que dá pra fazer. Você mexeu no CSS do negócio. Você pode fazer o negócio crescer, aumentar, fazer uma animaçãozinha dele crescendo, enfim, várias coisas. A gente vai falar sobre animação mais pra frente também, tá bom? Fazer as coisas mexerem pra lá e pra cá. O X-Designer, já ouviu esse termo? Pois é. Então, você pode mexer no CSS dele, cara. Isso é muito poderoso. Tá? Então, ó, beleza, cara. Fizemos aparecer, ó, que legal. Clicou, apareceu. A gente mexeu na propriedade Visibility, né, que controla a visibilidade do elemento. Ele tem o Hiding, que é invisível, e tem o Visible, que é visível. Então eu fiz ele ficar visível. Tranquilo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos mexer no like. Bora mexer no like. Para o cara clicar, vai dar like. Function. Vou chamar de dar like. É um nome bom de função? Não é horrível. Principalmente porque não é legal, gente, tá? Você misturar português e inglês. Ou você faz em inglês ou faz em português. Eu tô colocando os dois aqui só pra ficar didático mesmo. Mas na vida real não é legal, tá? Tipo, a variável não deveria chamar like, deveria ser gostei. Mas eu não vou fazer isso. Bom, o que eu vou fazer? Sempre que o cara der like, eu vou pegar essa foto aqui e vou trocar. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui uma pasta chamada ícones, que eu tenho coração. Tá vendo? Não dá pra ver, tá pequeno. Mas é basicamente um coraçãozinho. É só o contorno. E eu tenho também o coração red, que é um coração vermelhinho. E também tenho também o comment, que é um balãozinho. Tá? O que eu vou fazer então? Quando o cara clicar, eu vou trocar a imagem. Eu vou pegar a imagem que está lá e vou colocar outra. Certo? Bem fácil também. Primeira coisa, eu vou pegar o ícone like. Ponto. Se eu não me engano, acho que é atributos. Opa. Ponto src igual, vamos lá, ícones barra coração red ponto png. Eu acho que é isso. Deixa eu testar primeiro, depois a gente vê se não fiz besteira. Ícone like ponto add event listener, clique, dar like. Então, ó, teoricamente, quando eu der like, quando eu clicar aqui no ícone like, ele vai dar like. O que é dar like? Ele vai correr aqui no ícone like e vou trocar. Vamos ver se deu certo. Por que houve? Deixa eu ver se está disparando aqui. Está disparando. Será que não é atributos src? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu fiz isso esses dias. Não.
Ah, é só botar SRC direto. De bola aqui, não tem atributos não. Fundi. Tá? Então, ó, como o ícone light é uma... Vamos testar antes, né, pra ver se eu não tô falando besteira. Às vezes é mais simples que a gente imagina e a gente confunde. Então, ó, olha que legal. O que eu faço quando eu dou like? Eu vou lá no ícone like, que é uma foto, certo? E aí eu tenho a propriedade SRC dela, o atributo. E aí eu posso acessar o SRC. Eu venho aqui, ó, ícone like, ponto SRC e troco. Eu troquei, cara, o endereço da foto, só isso. Eu vim aqui, ó, escrevi, ó, ícones / coração red PNG. Eu troquei. Pá, peguei a foto, coloquei outra, acabou. Simples assim, troquei o HTML. E aí, olha como é simples, olha como o efeito fica legal. É óbvio, a gente vai fazer isso melhorar. Olha como é clicar, vai dar uma crescidinha, sabe? Vai fazer um monte de coisa legal. Ou ele dá um efeitinho de opacidade diminuindo, igual é no Instagram. Você clica 2 vezes aqui, por exemplo, e dá aquela animaçãozinha, sabe? Dá pra fazer isso tudo. Eu não vou fazer isso hoje, não, só vou até 11 horas. E hoje tem NFL, se você é NFL, hoje começa a NFL. Então eu vou terminar o rápido assistindo NFL. Mentira, gente, não vou fazer isso não. A NFL começa só 11 horas, dá tempo de ver aula tranquilo, tá? Mas não vai clipar isso e jogar, me processar não, só brincadeira. Não tô brincando. Mas é porque senão a aula fica muito longa também. Mas eu planejei aqui até vai ter umas 9, tá? Sossegado. Então, tá ficando legal, né? Ó, você deu o like aqui e já pô, mudou. Tem como fazer o seguinte também. Faz o seguinte, vamos dar like e dar dislike. Porque você clica de novo, você apaga, né? Eu não tinha pensado nisso, vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conferir. Se o cara já tiver like, eu vou trocar, tá? É claro, eu posso ter uma variável aqui chamada like, valendo true ou false. Poderia, tá? Eu venho aqui e falo let like igual a false. Aí se like for false, eu coloco red. Se like for true, eu coloco o coração normal, tá? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou comparar direto aqui, ó. Não, eu vou fazer do jeito que é legal, tá? Senão vai virar bagunça. Não pode bagunça, não. Então eu tirei. Ó, vou criar a variável chamada like, recebendo false. Ela começa como false. Ah, Daniel, por que isso aqui você colocou let e aqui você botou const? Seguinte, eu não lembro se eu falei bem isso nas últimas aulas, mas eu acho que vale a pena reforçar. O JavaScript, ele, antigamente, ele ainda faz, tá? Mas para você declarar variável, você usava var. Então, você colocava var, like, recebe false, por exemplo. Funciona normal. Hoje ainda funciona? Hoje ainda funciona, sem problema. Só que a tendência é a gente parar de usar o var e começar a usar o let e o const. Qual que é a diferença dos dois? A diferença básica, tá? O primordial é o const é uma variável constante. É uma variável que não muda o valor. Então, quer dizer que quando eu criei a variável ícone like aqui, ele vai receber esse valor e nunca mais vai receber outro valor. Tá? Eu não posso vir aqui daqui a pouco e mandar o ícone like apontar para outro lugar. Não posso. Se eu viesse aqui e colocasse const like, recebe falso, eu no meio do código não ia poder fazer isso. Ó. Like recebe true. Porque eu mudei. Tá? Deixa eu ver se vai dar erro aqui. Vamos ver, eu vou tentar, ó. Deu erro. Por quê? Porque eu tentei trocar o valor de uma variável que é constante. Então, gente, o segredo é o seguinte. A variável vai trocar de valor, coloca let. A variável não vai trocar de valor, coloca const. Eu não sei se a variável vai trocar ou não de valor. Você deveria saber, tá? Mas na dúvida, coloca let, tá? Porque let já vai deixar trocar. Ah, é só para isso que serve? Não, não é só para isso que serve. A parte mais importante disso é com relação ao escopo, a visibilidade dentro de funções. A gente fala mais sobre isso um pouco mais à frente, que é mais avançado, tá bom? Mas por enquanto, se acostume com isso. Let quando a variável vai mudar, const quando a variável vai continuar. Beleza? Faz o seguinte, ó. Se like for igual a false, o que quer dizer? Quer dizer que não tem like. Opa. Né? Então, o que eu faço? Eu
troca o valor de like para true e muda o valor do... Peraí. Deixa eu escolher primeiro isso. Olha só. Se o like for falso, quer dizer que o cara não deu like ainda. O coração tá pretinho. Aí você vai fazer o quê? Trocar a foto para coração vermelho e falar que like é igual a true agora. Agora like vale true. Beleza? Aí, se o cara clicar de novo, ele verifica se o like vale true ou falso. Vale falso? Não, agora vale true. Então vai cair no else. Então ele vai correr aqui e trocar para o coração normal e vai voltar o like para falso. Vamos ver se funciona? Like, dislike. Like, dislike. Beleza. Eu sei que você está pensando nesse momento. O dislike talvez seja a maior invenção da humanidade. Por quê? Porque você, com certeza, em algum momento da sua vida, estava passando o dedo assim no seu celular. E aí seu dedo, sem querer, tocou o coraçãozinho ou o joinha da foto daquela pessoa. Não tocou? Fala sério. Tocou. E deu like. Aí, com a sua mão trêmula segurando o celular, desesperado, você tentava controlar o seu corpo para que a sua... Como que é o nome? Coordenação motora voltasse a funcionar, para você clicar correndo no coraçãozinho para dar o dislike e torcer para a pessoa não ver notificação. Isso já aconteceu com você, não aconteceu? Se isso já aconteceu com você, você sabe a importância que é implementar um dar dislike. Fica aí a reflexão. Bom, uma dúvida? Dá até tico. Exatamente. Dá um desespero. O celular até cai no chão, né? Dependendo do espasmo que você tiver ali, é perigoso. Bom, falta só agora postar o comentário. A hora que eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar, né? A gente já fez isso. Eu poderia fazer o esconder também, mas não quero fazer não. Eu venho aqui, eu clico, aparece, beleza. Então, a hora que o cara clicar em enviar, não acontece nada ainda. Tá? Bora agora, então, criar o function enviar comentário. Coloca o e aqui. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer no enviar comentário. Vamos fazer o botão primeiro? Ó, vai ser quem? Vai ser o btn comentar. Quando você der um clique nele, você vai chamar o enviar comentário. Beleza? Primeira coisa, vamos pegar a mensagem. Ó, pegar a mensagem digitada no campo de texto. Eu vou criar aqui uma variável chamada const, porque ela não vai mudar. Ah, mas e se o cara digitar outro comentário? Mas vai chamar uma nova função. Uma nova função, ele cria uma nova variável aqui dentro. Vou chamar de... Eu vou chamar de texto, tá? Por quê? Porque eu vou usar o comentário daqui a pouco. A variável comentário. Ó, texto, recebe. Como é o nome do meu campo? TXT comentário. Ponto value. Lembra que o value pega o valor? Beleza. Vamos pegar e imprimir na tela, só pra gente ver se está funcionando. Vamos imprimir o texto aqui na tela. Ó, clicar aí para mostrar. Show. Enviar. Tá pegando. Ó, ele pegou aqui, variável texto, que foi o que eu digitei, e mostrou na tela. É o que eu queria. Tá? Vou fazer um detalhe, uma coisinha, que é limpar o comentário depois do cara comentar. Como que eu limpo? Sabe o value aqui? O value, ele é uma propriedade get e set, igual no Java. Lembra do get e do set? Para que servia? Tanto para você dar um valor, para você receber um valor.
Então, se você coloca txt comentário ponto value indo para uma variável, sendo atribuída aqui, ó, quer dizer que o texto vai receber o value. O value vai para o texto. Agora, se eu fizer o contrário, txt comentário ponto value recebe vazio, por exemplo, agora não. Agora eu estou mudando o valor do value, que é o valor que está aqui. Tá? Então aqui, ó, eu pego esse valor e mando para texto. Aqui não. Aqui eu pego o valor do campo e limpo ele. Vamos testar? Ó, depois que o cara comentar, já estava ali por causa da memória. Ó, enviar. Ok. Limpou. É sempre bom limpar o formulário depois. Beleza. Eu poderia até esconder a coisa depois, né? Depois eu escondo. Agora o que eu tenho que fazer? Agora que o negócio fica interessante. Eu tenho aqui uma div chamada comentários, tá? Que tem essa estrutura aqui. Olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar esse bloquinho de código que eu estou selecionado aqui e criar um outro bloquinho para colocar aqui. Por quê? Porque ele está com a estrutura de CSS bonitinha já, sabe? Ele tem um spam com o nome do autor, enfim, tá? E aí, vou até copiar ele aqui. Eu vou criar uma variável chamada HTML. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é tipo um superpoder do JavaScript. Se você declara uma variável assim, ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o jeito mais simples primeiro, depois eu capricho. Olha só. Comentário adicionado. Vou colocar essa variável assim, por enquanto. E aí, eu vou agora pegar lá o meu comentários, tá? Que é aquela div. Ponto inner HTML recebe HTML. Ou seja, toda vez que o cara comentar, certo? Ele vai pegar isso aqui e colocar dentro dos meus comentários. Ignora isso aqui por enquanto, tá? O texto. Bora testar para você ver? Vamos lá. Ó, cliquei aqui, enviar. Viu o que ele fez? Ficou feio. Por que ficou feio? Porque ele colocou um inner HTML, ou seja, ele limpou. Tá? Ele limpou isso aqui tudo. Ó, ele pegou isso aqui, ó, tirou isso aqui tudo, limpou e colocou um HTML lá dentro. Qual HTML? Comentário adicionado. Por que que é inner HTML? Por causa disso aqui, ó. Se eu quiser, eu posso colocar HTML aqui dentro, ó. Colocar em negrito o adicionado. Olha só. Viu aqui? O adicionado ficou negrito. Então aqui, gente, eu posso colocar o que eu quiser de HTML. Tá? Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a variável texto. Olha só, comentário mais texto. Lembra do mais? O mais é concatenação. Então, ó, a variável HTML agora, ela vale o quê? A palavra comentário mais o texto. O que é texto? O que o cara digitou ali, aqui na caixa de texto. Bora testar? Top! Ó, vou clicar em enviar. Comentário, 2 pontos, top! Beleza. Show de bola. O problema é, para uma variável fica bom, tá? Fica tranquilo. Mas, se eu tiver que colocar mais uma variável, então, coloquei errado aqui. Autor, 2 pontos. Autor, mais, colocar data, data, mais, data. Olha que saco. Já ficou ruim, né? Já ficou ruim de ler. Comentários, tem que abrir aspas, fechar aspas, colocar o mais, colocar a variável, abrir, colocar o mais, abrir aspas, colocar... É um saco. Isso, gente, porque é uma linha.
Imagina você pegar um código complexo como esse. Tá? Aí você faz o quê? Você vai ter que quebrar a linha, vai ter um monte de variável em vários lugares aqui. Aqui tem só duas, mas pode ter um negócio bem complexo. Você fala no Instagram, por exemplo, tem nome, a última vez que foi curtida, a mensagem, tem um monte de informação, tá? Dá pra você responder a mensagem, enfim, várias coisas. Então, para mim colocar isso tudo nesse formato de mais aspas, mais aspas, fica ruim. Isso quando eu uso duas aspas. Só que o JavaScript tem uma sintaxe, outras linguagens também tem, tá? Que usa, em vez de aspas dupla, crase. Sim, eu estou abrindo e fechando uma string com crase. Crase é aquele acento agudo ao contrário, tá? Quando você faz isso com crase, olha o que você pode fazer. Comentário, dois pontos. Você pode inserir uma variável direto aqui dentro e fica mais legível. Olha só. Você põe um cifrão, abre chave e põe o nome da variável aqui. Fica muito mais fácil. Ó, vamos ver? Na prática é a mesma coisa que a anterior. Top. Viu? A mesma coisinha. Só que olha como fica mais elegante. Pô, e se eu tiver mais informação? Tranquilo, brother. Bora lá, ó. Autor. Ficou branco porque não existe a variável, tá? Data. Data, ó, bem melhor. Olha como ficou mais legível. Lembrando que isso aqui vai ficar tudo roxinho, tá? Se a variável existir. Então, ó, você olha aqui e você entende, cara, que isso aqui é texto, variável. Texto, variável. Texto, variável. Muito melhor. Né? Então, em alguns casos, a gente vai usar, quando é texto normal mesmo, cara, igual aqui, ó, manda duas aspas e pronto. Show de bola. Quando você vai misturar variável com texto, é ideal você usar a crase. Tá? Duvido, cara de empolgação. Duvido. O que eu vou fazer então? Olha, eu vou abrir e fechar. Abre e fecha aspas. Crase, desculpa. E eu vou quebrar a linha. Só para ficar mais legível. Tá? Aí eu vou copiar esse código aqui, ó. E vou colar aqui dentro. Vou até dar um tab aqui, ó. Olha que interessante. Em vez de ficou show aqui agora, eu vou botar o quê? A variável texto. Aqui no autor, eu não criei variável não, eu vou criar eu não deixei o cara comentar. Vamos supor que o cara está logado, tá? Vou botar Daniel aqui, meu nome. E vou botar aqui a variável autor, porque eu vou imaginar que essa variável autor vai vir do perfil do cara. Porque se eu estou comentando, o nome do autor vai ser Daniel. Certo? Então olha só que legal. Eu vou inserir, cara, agora aqui dentro, não é um textão, um texto feio lá. Esse barulho foi esquisito, não foi? Desculpa. Um textão esquisito lá, solto. Eu vou colocar um HTML, o HTML é bonito, com CSS, pô, vou colocar uma div, ó, comentário, vou colocar um spam com o meu autor, vou colocar um parágrafo com o meu comentário, vou fechar a div. Então isso aqui agora, mano, respeita as regras do CSS, isso aqui é bonitinho. Cadê? Aqui, ó, cheio das firulas aqui, mano, dá trabalho fazer isso aqui. Tá? Então agora vai ficar legal. Por quê? Porque o seu comentário não vai ser um textão. O seu comentário vai ser uma tag HTML bonitinha. Vamos testar, ó. Entendeu, galera? Você criou uma variável, só para facilitar aqui. E eu coloquei dentro do comentário essa variável. Bora testar? Ó. Top. Vou enviar. Ele substituiu o anterior. Tá? Se eu mandar outra mensagem aqui, ó. Parabéns. Ficou muito bonito seu desenho. Quando crescer, quero desenhar assim, como você. Vou fazer um comentário de mais de uma linha. Enviar. Viu? Então, ele está substituindo o anterior. Isso é ruim? Tá? Eu queria ter vários comentários, mas você já entendeu o processo, né? Que você está colocando. O inner HTML, ele substitui. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Substitui.
substitui o conteúdo anterior. Só que graças aos deuses da programação, existe, além do inner HTML, outros que permitem você adicionar e não só não substituir. São eles. Comentários. Ponto. Tem o inner HTML que insere, tira o que tem lá e coloca um novo. Tem o insert adjacente HTML. Vamos focar só nos HTML aqui. Que ele adiciona depois do que já tem. Então, pega o que você já tem lá. No final, você coloca mais, como se fosse um append. Tem também um que aqui... Deixa eu ver o nome. Não vou lembrar o nome agora. Mas tem um que você insere antes. Tá? Insert adjacente HTML. Eu não lembro agora o nome, mas vamos focar nesse que é o que a gente quer. Olha que legal vai ficar agora. Então agora eu estou pegando os comentários que já estão aqui e vou, em vez de apagar, vou até pegar esse comentário grande aqui porque eu gostei dele. Comentário para cima. Né? Então, e vou adicionar, olha que interessante, já tem esse comentário aqui. Aí o cara vai lá e... Top! Ué. Deixa eu ver aqui, deu erro aqui. O que está acontecendo? Insert adjacente HTML. Deixa eu olhar aqui, pessoal. Ao vivo! Ao vivo tem essas coisas, galera. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir esse negócio aqui separado. Que às vezes pode ser esse negócio aqui que vai dar um pau de novo. Opa! Não. Não é negócio não, então. Por que não está inserindo? Insert adjacente HTML. Deixa eu ver aqui. Se eu escrevi errado. Acho que não, que completou, né? Meu erro. É aqui que você define aonde você quer colocar o cara. Se é antes ou depois. Verdade. Tá? Aqui, isso aqui não é uma propriedade, é uma função. Aqui, você fala onde você quer colocar. Where. Tem até as opções, Por que eu gosto do Visual Studio? Porque ele completa. Tem aqui, que você define aonde você vai colocar. After quer dizer depois, em inglês, e before quer dizer antes, tá? Então, after begin, depois do começo. Esquisito, né? After end, depois do final. Before begin, antes do começo. Before end, antes do final, tá? É porque ele está levando em consideração se o HTML vai estar dentro ou fora. Quando você põe um after begin, você está colocando alguma coisa antes da div comentários. Tá? Se você coloca after end, você está colocando depois do final, está colocando fora. Tá? É tipo aqui, Tá vendo essa div comentários aqui? Vamos usar ela de exemplo. Aqui você tem quais são os valores? After begin. Antes de começar. Não, peraí. Before. After begin. Antes de começar. Aqui mesmo. After begin. E aqui o outro é after end. Peraí. After. Aqui, before end. Aqui é o
before begin, antes de começar. Não, desculpa. Aqui que é o... Isso. Quase que não sai. Ó, antes de começar, ó, levando em consideração que o seu alvo é o comentários. Vou aqui, ó, comentários. Tá? O alvo é esse cara aqui. Queda na rede. Deixa eu ver se a Twitch caiu. Gente, vocês estão me ouvindo? Fala no chat aí. Aparentemente aqui... Parece que... Estão me vendo também? Só pra mim então aqui? É, porque o meu retorno aqui, ele falhou. Deixa eu entrar no canal e voltar pro meu aqui. Canal. Beleza. Foi só pra mim aqui. Bora então. Acabando aqui já, galera. Então, ó. Então aqui você tem o Before Begin. O meu chat limpou aqui agora, tá, galera? Quem escreveu coisa anterior, desculpa. Antes de começar. Lembrando que o meu alvo é comentários. Antes de começar. Depois de começar. Beleza? Ó, antes de terminar. Depois de terminar. Esses são os 4 momentos. Então, quando você dá um adjacente aqui, adjacente você sabe que é encostado, né? Ao lado. Então você pode escolher onde você quer. Se você quer colocar alguma coisa antes dos comentários ou dentro. Aí você pode escolher se é antes do que já tem lá dentro ou depois, enfim. Aqui são os 4 lugares aqui, tá? Eu vou deixar o vídeo está gravado, quem quiser ver depois, são esses 4 lugares aqui. Foi difícil aí, porque na minha cabeça o after, o before vem depois, não sei, é estranho, mas você entendeu. Demorou, mas saiu. Então eu quero colocar antes de acabar. Before end, é isso mesmo? Isso. Por quê? Before. Isso, antes de acabar. Pra quê? Pra ele ficar aqui, ó. Nesse lugar. Tá? Pra ficar depois. Não, eu quero que o comentário fique em cima. O comentário mais popular fique em cima. Ou não. Vou botar embaixo mesmo. Popular não, por último. Eu vou deixar. Mas se quiser colocar em cima, é só botar um deles lá. Before, sei lá. Então, ó, before end eu vou botar o HTML. Agora sim vai funcionar. Agora vai. Top. Opa. Bom, né? Ih, meu comentário comprido foi embora. Triste. Parabéns! Olha que legal. Então a gente vai colocando aqui e ele vai crescendo. Tá? Vou fazer o seguinte agora. Depois que você enviar uma mensagem, vamos esconder o formulário. Ó, como é que eu acesso o CSS? Style. Eu quero mexer com a propriedade visibility. E eu quero que ela seja hidden, que é invisível. Então, ó, talvez se eu comentar agora, ó. Top. Eu poderia, se eu quisesse, dar um enter também, mas depois eu ensino. O submit. Parabéns. Vou colocar um texto bem longo aqui. Deixa eu dar um lore em Y aqui. Olha o textão. Ó, fiz uma pergunta ainda, hein? E, claro, não podia faltar o hater. Lixo. Tem que ter, né? Toda postagem tem um hater. Aí tem também o cara que vai falar de política. Ele vai falar que é culpa do PT ou é culpa do Bolsonaro. O cara vai falar, vai te chamar de... Vai te chamar dos dois, não importa. Não importa, ele vai te chamar de todos. Independente se você apoia um ou outro, ele vai te xingar. O hater é assim. Enfim, então é isso. Ficou bonitinho, né? Ele tá maior aqui porque ele tá mostrando ainda o espaço do negócio aqui, mas é detalhe. Então é isso. Olha que interessante, cara. Olha como a gente fez uma aplicaçãozinha aqui simples,
porque você pode interagir com isso aqui, tá? É uma besteira, mas, putz, só vou dar like. Quer ver? Bora dar um duplo clique aqui para dar like na foto? Só para finalizar com chave de ouro. Ó, vou pegar o foto aqui. Eu não tinha pegado foto ainda, né? Então vou pegar ele aqui, ó. Só que a foto vai ser o seguinte. Vai ser o ponto foto img, porque eu quero pegar, ó, o ponto foto, só que eu quero pegar a img que está dentro dele. Então, por isso que é legal. Se eu boto só um img aqui, cara, nossa, tudo que for foto vai dar problema, inclusive isso aqui, ó, vai selecionar. Se eu ponho só ponto foto, e se eu tiver uma outra informação aqui dentro, tipo uma legenda e tal, fica ruim. Agora aqui não, eu estou pegando dentro da classe foto, da div classe foto, a foto, é img. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui o dar like, pegar foto, só que em vez de clique, eu vou colocar o quê? O double click, não lembro como é que é. Eu acho que é assim, double click. Ah. Beleza. Então, cara, você pode fazer agora diversas interações com isso aqui. Ó, ele está mostrando o tamanho do formulário. Depois eu tenho que fazer isso aqui e mudar. É só você vir aqui ó, no Visibility e toda vez que ele ficar invisível, você faz ele ficar com tamanho 0 também. Mas eu vou deixar isso aqui. Não tem problema. Beleza? Então, é isso, cara. É isso que a gente vai fazer. A gente vai aprender a interagir entre o HTML e o CSS. Obviamente, essas informações aqui a gente está criando aqui na hora. Mas tem que pensar, cara, que quando você carregar essa foto, automaticamente ele vai no banco de dados. Então, ao começar a foto, já vai vir do banco de dados. Ela vai vir com o endereço, vai vir com uma legenda, vai vir com o número de likes, vai vir com os comentários, tudo prontinho. Aí você vai só montar, rapidão, e aí o cara vai poder interagir. Quando o cara dá um like, o que ele faz? Volta lá no servidor, aumenta o número de like e vem com o total de likes. Vai alterar o textinho de quantos likes teve e vai mudar o coraçãozinho. O cara postou um comentário, pega o comentário, manda lá para o banco de dados, salva no banco de dados, devolve a resposta para ver se deu tudo certo, mostra a mensagem na tela com o comentário do cara. Então a gente vai, e aí, a próxima vez que você entrar aqui, quando a gente der F5, limpa tudo. Quando tiver no banco de dados, não. A próxima vez que o cara entrar no site, o comentário que eu fiz na página anterior vai estar aqui. O like que eu dei agora não vai ser definido aqui ó, na página. O like vai ser definido lá no banco de dados. Se eu tiver um registro no banco de dados, onde tem o meu nome, meu ID no caso, o ID da foto e o like for true, quer dizer que eu dei like nessa foto. Então é assim que funciona. Você já mexe no banco de dados, não mexe? Então é o seguinte, ó, eu sou o Daniel, ID 1. Essa foto aqui é a foto 10. O que eu faço? Eu procuro na tabela likes se tem um usuário com ID 1 e a foto com ID 10. 10. Quer dizer um outro número, tá? Aí o que acontece? Se achar esse registro, se na tabela likes tiver um registro que tem o número 1 e o número 10, quer dizer que o número 1, o Daniel, deu like na foto 10. E aí ele vai mostrar o coraçãozinho vermelho. Tá? Então a gente vai começar a interagir, interagir com o banco de dados daqui a um tempo, para conseguir popular essas coisas com o JavaScript e fazer essas alterações em tempo real, porque é muito, muito bom. Beleza? Então é isso. Tá? Eu vou colocar agora, tá? Daqui 15 minutos você já pode olhar lá. Eu vou colocar no portal um exercício para vocês fazerem para entregar na próxima aula. Tá bom? Aí mesmo esquema, manda por e-mail lá e tal. E é isso. Uma coisa interessante é vocês vão ter aula com o Lucas, ou já tiveram, não sei, e ele vai dar dispositivos móveis para vocês. E ele vai trabalhar com React Native. E o React Native, cara, é basicamente JavaScript. Tá? Então, você tem que aprender JavaScript para passar em 2 matérias. É bom que você aprende uma linguagem só. É ruim, porque se não aprender, você se ferra nas duas. Não, mas dá pra ser tranquilo, tá? Não vai fugir muito do básico de programação, não. E aí o interessante é que eu também vou usar o React normal, o JS, que é para fazer página single page application. Então, com o mesmo código, praticamente,
Isso vai ser muito legal, essa interação. Com o mesmo código, você vai poder fazer um site para funcionar no computador e no celular. Tá? Vai ter algumas adequações? Vai ter, mas o grosso do código vai ser o mesmo. Tá? Então eu e o Lucas a gente vai conversar, vai tentar a gente consumir a mesma API, o mesmo banco de dados, para vocês fazerem tipo, o mesmo programa, vocês verem a diferença. Que é fazer no site igual o Facebook. Tem lá o aplicativo no celular e tem o site. Aí, o que muda? O que muda é que no celular as coisas, o visual é diferente, algumas interações são diferentes. Você pode usar câmera direto, microfone, essas coisas. No computador, nem sempre. Se o computador não tiver câmera, você não pode usar câmera, né? É completamente diferente algumas coisas. O visual, principalmente, muda tudo, né? Então acho que vai ser bem legal essa interação. Posso fazer exercício em React Web? Pode sim. Então é isso, pessoal. Vou liberando vocês. Bom restinho de semana e final de semana. Bom que minha aula não é na sexta-feira à noite, né? Vocês tinham desculpa. 14 pessoas até agora. Parabéns a todos que estão presentes. Vocês tinham desculpa, né? Falavam, sexta-feira tem que ir uma festa. Mesmo não tendo festa. Deixa eu ver quem tá aí hoje. Fake. O Diogo. Quem que é Phil's Duckman? Dá um salve aí. First Killer, dá um salve também, não sei quem é, fala seu nome. O Gildo tá aí. Get Affiliated Now, com certeza é fake. Ó, tem muito fake aqui, eu achei que era gente. Fiquei triste agora. Guilherme, I'm Hurricane, Lux, Márcio, Nayara. Nayara, você tá aí, Nayara? André, Felipe, Michael, Princess League, Rodrigues, não sei o que, Robert, Thaís. Gente, se vocês estiverem vivos aí, manda um alô pra me saber quem é. Tá? Seus bots. Então é isso, pessoal. Então, boa noite pra vocês. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, chama lá no Zap. Eu respondo. E vamos seguindo. Tem dúvida? Esqueci de perguntar. Se tiver dúvida aí, manda aí. Tá? O resto tá liberado. Um abraço. Fique com Deus. Até mais. Quando eu pergunto tem dúvida, é basicamente, Thaís, tem dúvida? Basicamente isso. Não, mas é bom. É bom que participe. Vou esperar aí 1 minuto para ver se a Thaís... Que tem o delay, né? A Thaís não, para ver se algum aluno tem dúvida. Tem um delay de você ouvir a mensagem, voltar. Concluir o curso esse semestre depende de mim, depende de você. Depende única e exclusivamente de você. Mas pega firme que não vai. Tá? Bom, então é isso. Se a Thaís não tem dúvida, então eu acho que... Tô brincando. Obviamente todo mundo pode ter dúvida, tá? Pode perguntar. Então um abraço, pessoal. Até mais. Me despeço por aqui. Um grande abraço. Adeus.